Eu já coloquei no GitHub o projetinho de hoje, tá? Tá lá no nosso GitHub já. Todo mundo conseguindo me ouvir bem? Tá perfeito. Visual e áudio. Certo. Os slides estão certinho também, então? Sim. Tá. Então, posso começar? Pessoal, o Michel pode começar? Tudo tranquilo? Pode. Manda brasa, Michel. Então, vamos lá, bom dia. Meu nome é Michel. Eu vou fazer a apresentação do capítulo 6 do livro Código Limpo. Uma coisa que eu gostei bastante do autor do livro é que ele sempre começa os capítulos dele com um breve resumão, né? Quase como se fosse um apanhado geral da opinião dele sobre o que vai tratar o capítulo. E o começo do capítulo 6 não foi diferente, né? Ele trouxe, eu tirei aqui uma frase bem interessante, que ele diz que tem um motivo especial para declarar variáveis como privadas, isso em orientação a objetos. A gente tem daí a liberdade para alterar seu tipo ou a implementação, seja por capricho ou impulso. Por que, então, tantos programadores adicionam getters e setters em seus objetos, expondo suas variáveis como se fossem públicas? É uma visão aí bem interessante sobre, né, o mau uso de orientação a objetos. E aqui, então, mais uma visãozinha geral sobre o capítulo. Em orientação a objetos, um ponto muito importante é que a gente não quer expor os detalhes de nossos dados, nem da implementação que ocorre. Nós queremos expressá-los, então, apenas de uma forma abstrata. Mas, para que isso seja realmente possível, não bastam apenas interfaces ou mesmo getters e setters. A gente precisa pensar bem na melhor maneira possível de representar e de conseguir abstrair os dados que um objeto contém. Aí o autor fala um pouco sobre a antissimetria dado-objeto, que é uma visão aí, uma comparação aí entre então a orientação a objetos pura, né, com objetos, e dados em si, dados estruturados. Enquanto os objetos usam abstrações para esconder dados e expor apenas as funções que operam esses dados, uma estrutura de dados faz justamente o contrário. Ela expõe os dados e ela não possui funções significativas. Segundo o autor, então, eles são exatamente complementares, né? Uma vez que cada um faz de uma forma oposta, os dois se complementam. Aqui, então, esse é um exemplo bem parecido com aquele que estava lá no livro, da abordagem de um mesmo problema, só que usando realmente orientação a objetos, e uma abordagem um pouco mais quanto à estrutura de dados. Do lado esquerdo aqui, então, eu tenho orientação a objetos mais pura mesmo. Eu usei uma classe abstrata figura para representar toda a ideia, e eu tenho apenas um método abstrato nela que calcula a área. E eu tenho, então, dois objetos que implementam essa classe, um retângulo e um círculo, com seus atributos privados, e apenas um método, então, que vai calcular a área de cada um. Essa, então, seria a abordagem que a gente aprendeu lá em orientação a objetos, né? A forma mais simples, eu consigo usar um polimorfismo bem simples aqui. E aqui do outro lado, claro que eu também estou usando classes, né? Mas eu estou usando uma abordagem um pouquinho diferente, que é uma abordagem, segundo o autor, mais voltada à estrutura de dados. Eu tenho, então, uma grande classe figura, tenho retângulo e círculo que herdam de figura, mas eu não tenho a implementação da área dentro de cada objeto, dentro de cada classe herdada, né, dentro de retângulo e de círculo. Eu tenho essa implementação dentro da superclasse figura. Nessa superclasse figura eu apenas verifico o tipo, né, se é um retângulo ou se é um círculo, e ali dentro, então, eu implemento. Tá, mas vocês podem estar se perguntando, por que eu usaria essa segunda abordagem? Aqui, então, tem um pouquinho do porquê, né? O código procedural, que é justamente aquele segundo exemplo, ele vai facilitar a adição de novas funções, sem que eu precise alterar as estruturas de dados existentes. Então, imagina que aqui eu queira implementar, nessa segunda figura, na figura da direita, eu quero implementar um novo método que seja perímetro. O único lugar em que eu ia precisar mexer seria na superclasse, para adicionar esse método. Eu não preciso mexer nem em retângulo nem em círculo. Eu já
Já vou receber esses dados, eu apenas também preciso verificar se é um retângulo ou um círculo, e na própria superclasse eu implemento esse perímetro. Então, eu não preciso mexer em cada classe herdada. E no exemplo aqui da direita não seria isso, né? Se eu tivesse que implementar um novo método, eu teria que ir em cada classe, tanto na classe retângulo quanto na classe círculo, em cada uma delas eu teria que implementar esse método e ainda ir lá na superclasse e usar então o método abstrato. Por outro lado, esse código orientado a objetos ele facilita justamente a adição de novas classes. Ou seja, se eu quisesse apenas adicionar uma nova classe, eu não ia precisar, no caso do código da esquerda, aqui, né, na orientação a objetos, se eu quisesse adicionar uma nova classe, eu não precisaria mexer em nada na superclasse, nem em nenhuma das outras classes que já existiam. Né? Eu ia apenas implementar a nova classe herdando de figura. Já aqui no código da direita, se eu quisesse implementar uma nova classe, eu teria que mexer obrigatoriamente lá na superclasse para implementar todo o método lá também. Então eu tenho que mexer em mais locais. Então, justamente, segundo o autor, é essa a abordagem, né, de antissimetria entre objeto e estrutura de dados. Né? Enquanto uma facilita a adição de novas classes, a orientação a objetos, a outra facilita a adição de novas funções, de forma estrutural. E aqui o autor cita também um pouquinho dessa lei de Demeter, não sei, em que um módulo não deve enxergar o interior dos objetos que ele manipula. Ou seja, né, se eu tiver aí um método f dentro de uma classe C, eu só posso chamar os métodos se esse método for da própria classe C, ou seja, se ele for um outro método dentro dessa classe, se ele for um vizinho de f, se for um objeto criado em f, se eu instanciar um objeto ali dentro do f, aí eu posso acessar esses métodos, ou se for um objeto passado como parâmetro para f, ou ainda se for um objeto dentro de uma instância da variável C, ou seja, se for um atributo da variável C. Em qualquer outro caso, eu não poderia enxergar o interior daqueles objetos, eu não poderia manipular esse interior. Nessa imagem que eu tenho aqui no final, eu tenho um exemplo, né, disso sendo ferido. Esse txt nome, então, seria um objeto, né, e eu estou chamando o método text dele, e justamente esse método text, eu estou usando o retorno desse método text e chamando de novo o método trooper. Ou seja, eu estou ferindo justamente essa lei de Demeter, algo que não deveria acontecer. Uma outra comentário do autor é sobre justamente o código híbrido, que é aquele código que é um meio termo entre orientação a objetos e estrutura de dados. A gente pode até pensar que esse código iria, sei lá, talvez juntar o melhor dos dois mundos, né? Então ser um código mais completo, mas para o autor, normalmente é justamente o contrário que ocorre. Né? Esse híbrido acaba por reunir o pior dos dois mundos, ou seja, ele não é nem bom, porque orientação a objetos é bom, nem o que estrutura de dados é bom. Ele acaba por reunir o pior dos dois mundos. Então a gente deve evitar esse código híbrido. Ou faz orientação a objetos, realmente, ou uma abordagem de estrutura de dados, mas nunca os dois meio misturados. E daí eu tenho também objetos de transferência de dados, os DTOS, que seria uma forma perfeita de uma estrutura de dados. Ela é uma classe apenas com variáveis públicas e nenhuma função. Essas estruturas, segundo o autor, elas são muito úteis, principalmente em comunicação com o banco de dados. Eu tenho um exemplo aqui nesse próximo slide. Essa figura aí eu tirei do próprio projeto lá de orientação a objetos, da disciplina de orientação a objetos dos outros semestres, daquela clínica veterinária. Né? Esse foi um método endereço, então, que eu implementei lá. E então um bom exemplo desses objetos de transferência de dados. Essa aqui era uma classe unicamente voltada ao banco de dados. Ele não tinha nenhum outro método, ele só tem os atributos. Então um construtor na hora para ser instanciado, mas ele não tem nenhuma regra de negócio. E existe um tipo especial, então, desses objetos de transferência de dados, e são justamente esses Active Records, que eles possuem também métodos de navegação, ou seja, métodos de salvar, buscar, apagar, enfim. E daí o grande problema
problema deles é quando os desenvolvedores tentam tratar essas estruturas de dados como se eles fossem realmente objetos, ou seja, eu começo a inserir dentro desses DTOs regras de negócio. E isso, segundo o autor, não é uma ideia interessante. É preferível que eu crie apenas um DTO, apenas uma estrutura que nem essa da imagem aqui, e eu tenha então uma outra classe que vai justamente tratar apenas das regras de negócio, para que não fique uma coisa misturada. Bom, então uma breve conclusão aqui sobre este capítulo. Primeiro, então, para reforçar aquela diferença entre objetos e estruturas de dados, né? Objetos, eles dispõem as ações e eles ocultam seus dados, ou seja, isso facilita a adição de novos objetos, sem que eu precise ficar modificando todos aqueles que já existem. Porém, isso vai dificultar a adição de novas funcionalidades nos objetos já existentes. Se eu quisesse adicionar uma nova funcionalidade, eu teria que ir em cada objeto, em cada classe, e adicionar essa nova funcionalidade. Já as estruturas de dados, elas fazem o contrário, elas expõem os dados, elas não têm grandes ações, não têm ações significativas. Isso facilita muito a adição de novas funções, de novas ações nas estruturas já existentes. No entanto, isso vai dificultar a inclusão de novas estruturas. E daí aqui a visão do autor, então, final, em que existem determinados sistemas que a gente prefere ter aquela flexibilidade de novos tipos de dados, quando a gente, então, deve optar puramente por objetos, por orientação a objetos. No entanto, com certeza existem outras ocasiões que a gente quer apenas a flexibilidade para novas funções, para novas ações. E nesse caso, a gente deve optar, então, por estruturas de dados. O diferencial do bom programador é justamente entender essa diferença, entender essas questões, analisar a situação e selecionar qual a melhor abordagem para cada caso. Ou seja, um bom programador, ele entende que ele não precisa trabalhar só orientação a objetos ou só programação estruturada, só estrutura de dados, e sim selecionar aquela que melhor vai se encaixar a cada caso. Acho que seria isso. Alguém tem alguma pergunta? Michel, parabéns pela apresentação. Eu vi que esse capítulo ele pode trazer a pureza da orientação a objeto, né? Onde você mostrou lá que ele joga para superclasse alguns comportamentos, e isso é algo que deve ser pensado, decidido pela equipe de como fazer. Bom, é interessante, mas ela gera um trabalho e gera um acoplamento. Sim. E ele, no livro dele, ele deixa bem claro que fala em obrigatoriedade. Tem que sempre avaliar aquilo que é melhor. Mas a gente tem que ter a mente aberta para essas coisas. Legal? Eu acho que você foi bem claro nessa sua exposição. Algum colega quer participar, colaborar? Alguma dúvida, pessoal? Não, foi bem tranquilo de entender. Tá beleza, okay. Tranquilo. Ok. Muito bem, vamos para nossa etapa final da aula de hoje, que é trabalhar em cima do briefing. Alguém quer comentar sobre o briefing? Apresentar o que fez? Então, eu